Imagine uma mansão gigantesca, com jardins tão verdes e bem cuidados que parecem tirados de um conto de fadas. Essa é a casa de Gustavo, um homem muito rico e poderoso. Tudo ao redor dele grita riqueza, desde os móveis brilhantes até as enormes janelas que deixam o sol iluminar cada canto da casa. As flores do jardim exalam um perfume doce, e as árvores parecem estar sempre impecáveis. Quem olha para esse lugar, sabe que Gustavo vive uma vida cheia de luxo e conforto. No meio desse cenário luxuoso, encontramos Isabela, a jardineira. Ela é uma mulher simples, vestida com roupas modestas, sempre com as mãos na terra, cuidando das plantas com carinho. Enquanto Gustavo, o dono da mansão, vive cercado por convidados elegantes, com roupas caras e joias brilhantes, Isabela se destaca por sua humildade. Ela não se importa com o glamour ao redor, está ali para fazer o que ama, cuidar do jardim. A diferença entre o mundo de Gustavo e o de Isabela é enorme, como se eles viessem de planetas diferentes. Mas isso não impede que seus caminhos se cruzem. Certo dia, enquanto Isabela estava concentrada em podar as plantas, Gustavo a observou. Ele se aproximou, admirando o trabalho dela, e disse: "Você cuida desse jardim como ninguém, está tudo impecável." Isabela, um pouco surpresa, levantou o olhar e agradeceu educadamente, mas logo voltou ao trabalho, sem dar muita atenção. Ela não estava à vontade com tanta atenção vinda de Gustavo. Mesmo com o elogio, Isabela preferia manter-se focada no que realmente importava para ela: as plantas. Gustavo sempre foi confiante, acostumado a ter o que queria, quando queria. Ele via as coisas ao seu redor como conquistas que lhe pertenciam, e isso incluía pessoas. Curioso com a postura de Isabela, ele tentou puxar uma conversa mais pessoal, perguntando sobre sua vida e o que ela gostava de fazer. Porém, Isabela, firme e focada, continuou trabalhando, respondendo apenas o necessário, sem se deixar envolver. Gustavo, acostumado com pessoas que tentavam agradá-lo, começava a perceber que Isabela era diferente. Com o passar dos dias, Gustavo continuava tentando se aproximar de Isabela. Ele fazia perguntas, contava histórias sobre suas viagens e até oferecia ajuda no jardim. No entanto, Isabela sempre mantinha sua distância. Ela deixava claro, de forma educada, que estava ali apenas para trabalhar. A postura de Isabela demonstrava uma força e independência que Gustavo não estava acostumado a ver. Ele percebia que ela não se deixaria levar facilmente, e isso só o deixava mais determinado. Conforme Gustavo percebia que suas investidas não estavam funcionando, a situação começava a ficar mais tensa. Ele, acostumado a ter tudo do seu jeito, começava a se frustrar com a resistência de Isabela. Cada vez que ela o rejeitava educadamente, o humor de Gustavo mudava, e sua insistência se tornava mais perceptível. Mas Isabela continuava firme, mostrando que não cederia. A relação, que no início era apenas profissional, agora parecia um jogo de forças, onde Gustavo não conseguia aceitar um não como resposta. Certo dia, após mais uma tentativa de Gustavo de se aproximar, Isabela foi ainda mais firme em sua rejeição. Ela deixou claro que suas interações seriam exclusivamente profissionais, nada mais. Gustavo, visivelmente irritado, mudou completamente de postura. O sorriso confiante sumiu e deu lugar a um olhar desafiador. Ele se aproximou dela de forma mais agressiva, tentando intimidá-la com sua presença, mas Isabela não se abalou. Ela manteve a cabeça erguida e reafirmou sua posição, deixando claro que não cederia aos jogos dele. Depois daquela rejeição firme, Gustavo ficou ainda mais irritado. Ele, que não estava acostumado a ser desafiado, começou a demonstrar um lado mais sombrio. Em um momento de raiva, ele se aproximou de Isabela e sussurrou: "Você vai se arrepender disso." As palavras dele soaram como uma ameaça, e o ambiente ao redor pareceu pesar. Alguns funcionários que presenciaram a cena ficaram desconfortáveis, mas ninguém ousou intervir. Isabela, por sua vez, permaneceu firme, embora pudesse sentir o clima cada vez mais hostil. Após ser rejeitado de forma tão decisiva, Gustavo ficou abalado. Ele, que sempre se considerou acima dos outros, começou a sentir o peso da rejeição. Seu ego, tão acostumado a ser inflado pelo sucesso e pelo poder, foi ferido. Gustavo passou a se isolar mais, seu comportamento tornou-se mais sombrio, e ele começou a planejar uma forma de se vingar de Isabela. Em sua mente,
A ideia de retomar o controle sobre a situação era uma questão de orgulho. Ele não poderia aceitar ser desafiado por alguém como ela. Depois daquele incidente, Isabela começou a perceber uma mudança no comportamento dos colegas. As conversas se tornaram mais distantes, e as pessoas que antes conversavam com ela com frequência passaram a evitá-la. Parecia que a rejeição de Gustavo havia alterado a forma como todos a viam. O clima na mansão se tornava cada vez mais pesado, e Isabela sentia como se estivesse sendo isolada, sem entender completamente o motivo. Ela se mantinha focada em seu trabalho, mas o desconforto era constante, e cada dia parecia mais difícil. Determinando-se a recuperar o controle, Gustavo começou a pensar em como poderia virar a situação a seu favor. Ele decidiu distorcer a história, fazendo parecer que Isabela estava interessada em sua fortuna. Gustavo arquitetou um plano para transformar Isabela em uma vilã aos olhos dos outros. Ele manipulou a narrativa para que ela parecesse a responsável pelos problemas que surgiram, enquanto ele se apresentava como a vítima injustiçada. Seu objetivo era manchar a reputação de Isabela e garantir que ele saísse por cima. Logo, a história manipulada por Gustavo começou a se espalhar como fogo em palha seca. Boatos surgiram de que Isabela estava interessada na riqueza de Gustavo e que havia tentado se aproximar dele por motivos egoístas. A fofoca rapidamente manchou sua reputação, e as pessoas começaram a olhar para ela de forma diferente. Isabela, que antes era apenas uma jardineira dedicada, agora era vista com desconfiança e até mesmo com desprezo. A situação se agravava, e ela se sentia cada vez mais isolada. Sozinha em seu pequeno apartamento, Isabela começou a receber uma avalanche de mensagens sobre os rumores que estavam circulando. Ela se sentiu esmagada pela pressão e pela injustiça da situação. As palavras dos outros a atingiam profundamente, e sua dignidade parecia estar sendo destruída. Ela se sentia vulnerável e frustrada, sem saber como enfrentar a tempestade de mentiras que havia se formado ao seu redor. O peso da situação estava se tornando quase insuportável, e Isabela se perguntava como havia chegado a esse ponto. Em um café elegante, Gustavo se encontrava com seus amigos, desfrutando do caos que havia causado. Ele se divertia contando sobre o problema que tinha com Isabela, rindo das reações exageradas e dos comentários de apoio que recebia. Seus amigos o elogiavam e reforçavam sua imagem de vítima. Gustavo estava encantado com a maneira como sua manipulação estava funcionando e como ele conseguia, sem esforço, virar a situação a seu favor. Ele parecia se regozijar com a humilhação de Isabela, sem qualquer remorso. Gustavo, agora completamente mergulhado em sua própria autossuficiência, continuava a menosprezar a rejeição de Isabela. Para ele, o fato de ter manipulado a situação a seu favor não era apenas um triunfo, mas uma prova de sua habilidade e poder. Ele continuava a se divertir e a se vangloriar, ignorando o impacto real de suas ações sobre Isabela. Gustavo estava convencido de que nada poderia abalá-lo, e seu desdém pelos sentimentos dela apenas o fazia se sentir ainda mais seguro em sua posição. Os funcionários da propriedade de Gustavo começaram a discutir o escândalo em torno de Isabela. Em conversas sussurradas e olhares discretos, expressavam descrença e pena. Alguns pareciam céticos quanto à versão de Gustavo, enquanto outros estavam desconfortáveis com a maneira como ele estava tratando Isabela. O clima estava carregado de fofocas e rumores, refletindo a manipulação que Gustavo havia promovido. A conversa sobre Isabela se tornará um tópico constante, e o ambiente estava tenso e dividido. Isabela foi chamada para uma reunião com a senhora Caldwell, a supervisora da mansão. A senhora Caldwell, com um olhar sério, a advertiu sobre as fofocas que estavam circulando e a necessidade de esclarecer sua posição. Ela sugeriu que Isabela se protegesse, pois o ambiente estava se tornando hostil e complicado. A conversa deixou Isabela inquieta, pois, embora a senhora Caldwell parecesse preocupada, a sugestão de proteção parecia mais uma formalidade do que uma real ajuda. Isabela sentiu o peso da situação em suas costas, sabendo que a luta estava apenas começando. Sentindo-se encurralada e cada vez mais pressionada, Isabela começou a considerar a ideia de deixar seu emprego. A situação parecia insustentável e, com a crescente hostilidade ao seu redor, fugir parecia uma solução tentadora. No entanto, ela recebeu palavras de encorajamento de amigos que a incentivaram a não desistir. Eles a lembraram de seu valor e da importância de lutar por sua dignidade. Com um misto de desespero e esperança,
Isabela decidiu que não poderia deixar Gustavo vencer tão facilmente. Em uma festa luxuosa, Gustavo estava no centro das atenções, radiante e orgulhoso de seu sucesso em manipular a situação. Com um sorriso de satisfação, ele se mostrava intocável e se vangloriava da forma como havia distorcido a narrativa. Os convidados o elogiavam e ele parecia absorver cada palavra de apoio com prazer. Enquanto isso, Isabela lutava para lidar com as consequências das mentiras espalhadas, enquanto Gustavo se divertia com a sensação de ter saído vitorioso. Enquanto Gustavo desfrutava da festa e se sentia invencível, um homem desconhecido observava tudo de um canto discreto do salão. Esse observador parecia ter um interesse particular em Gustavo e em como ele lidava com a situação de Isabela. Havia um ar de mistério ao redor desse homem, como se ele soubesse algo crucial sobre o passado de Gustavo e Isabela que poderia vir à tona. A presença dele sugeria que o enredo estava longe de terminar e que o futuro poderia reservar surpresas inesperadas. Sozinha em seu apartamento, Isabela se viu refletindo sobre como sua vida havia mudado tão drasticamente em tão pouco tempo. Sentia-se desolada e injustamente tratada, enquanto a pressão e a dor emocional se acumulavam. O peso dos rumores e a sensação de traição a faziam se sentir completamente isolada. A situação parecia esmagadora, e ela se perguntava se conseguiria encontrar uma maneira de superar o caos e recuperar sua vida e dignidade. Marcos, um amigo de longa data de Isabela, apareceu para oferecer um alívio bem-vindo em meio ao caos. Ele encontrou Isabela em um momento de vulnerabilidade e a consolou, reafirmando sua inocência e encorajando-a a manter a cabeça erguida. Marcos a lembrou de seu valor e da força que sempre demonstrou. Seu apoio emocional trouxe um breve, mas significativo alívio para Isabela, dando-lhe um novo impulso para enfrentar os desafios que estavam por vir. Mesmo com o apoio de Marcos, Isabela continuava a sentir o peso esmagador do julgamento da sociedade. O clamor público, alimentado pelas mentiras de Gustavo, fazia com que ela se sentisse pressionada e oprimida. A influência dele parecia estar em toda parte, e Isabela lutava para encontrar uma saída da situação em que estava imersa. O contraste entre a solidariedade de Marcos e a hostilidade geral acentuava ainda mais seu sentimento de solidão. Embora Gustavo estivesse se sentindo invencível após a manipulação da narrativa, uma inquietação começou a surgir dentro dele. Ele se via questionando se realmente tinha controle total sobre a situação ou se estava apenas escondendo suas inseguranças por trás de uma fachada de poder. A ideia de que a verdade pudesse eventualmente vir à tona começava a incomodar Gustavo, fazendo refletir sobre as possíveis consequências de suas ações. O homem desconhecido continuava a observar Gustavo de longe, sua presença permanecendo um mistério. Seu interesse em Gustavo parecia mais profundo do que o simples voyeurismo, como se ele estivesse aguardando o momento certo para agir. A maneira como o observador seguia cada movimento de Gustavo sugeria que ele poderia ter um papel crucial a desempenhar no desenrolar dos eventos, trazendo à tona segredos que poderiam mudar tudo. À medida que a tensão entre Gustavo e Isabela aumentava, o ambiente se tornava cada vez mais carregado. Um confronto inevitável parecia se formar, preparando o cenário para um embate que poderia alterar radicalmente as vidas de ambos. A atmosfera estava repleta de expectativa e ansiedade, com cada movimento e decisão parecendo se aproximar de um clímax que poderia definir o futuro de Gustavo e Isabela. Isabela se encontrou com Marcos, seu amigo de infância, que veio para oferecer apoio emocional e encorajamento. Marcos a lembrou de que ela sempre foi uma pessoa de força e integridade, reforçando sua inocência e incentivando-o a lutar contra a manipulação de Gustavo. Suas palavras foram um bálsamo para Isabela, que precisava desesperadamente de um lembrete de seu valor e de um impulso para seguir em frente. Isabela começou a questionar se deveria ter agido de maneira diferente e estava considerando a possibilidade de desistir. O peso das acusações e a pressão da situação a estavam deixando confusa e desanimada. No entanto, Marcos a lembrou de seu valor e a encorajou a não deixar Gustavo definir sua vida. Essas palavras de apoio ajudaram Isabela a considerar a possibilidade de continuar lutando e a refletir sobre a importância de sua dignidade. Durante uma conversa com Marcos, ele relembrou os sonhos de infância de Isabela de se tornar uma arquiteta paisagista. Marcos destacou a paixão que Isabela sempre teve por criar belos espaços ao ar livre e como esses sonhos eram uma parte fundamental de quem ela era. Suas palavras foram uma fonte de inspiração para Isabela, lembrando-a de suas aspirações e incentivando-a a não perder a esperança, mesmo diante dos desafios atuais. Inspirada pelas palavras de Marcos,
Isabela sentiu uma nova onda de determinação. Ela decidiu lutar por sua dignidade e mostrar à comunidade quem ela realmente era. Com a determinação renovada, ela começou a reunir as pessoas ao seu redor, planejando um retorno triunfante e provando que não deixaria que as mentiras de Gustavo definissem sua vida. Isabela estava pronta para enfrentar o que viesse e provar seu valor. Enquanto Isabela se reerguia e ganhava apoio, Gustavo começou a perceber que sua posição de poder estava ameaçada. Os sussurros da vizinhança e a crescente empatia por Isabela estavam criando uma pressão sobre ele. A frustração de Gustavo aumentava à medida que ele sentia seu controle sobre a situação se enfraquecendo. O orgulho que ele havia mostrado estava começando a se desmoronar diante da crescente mudança no cenário social. Gustavo teve uma conversa difícil com sua mãe, que o confrontou sobre seu comportamento em relação a Isabela. Ela lhe lembrou que dinheiro e poder não podem comprar respeito ou amor verdadeiro. As palavras dela foram um golpe direto em seu orgulho, fazendo questionar suas ações e motivações. Gustavo tentou justificar seu comportamento como negócios, mas a verdade nas palavras de sua mãe deixou uma marca profunda e perturbadora em seu coração. Gustavo começou a se questionar se realmente estava no controle da situação ou se estava apenas escondendo suas inseguranças atrás de uma fachada de poder. As dúvidas começaram a corroer sua confiança. Ele se viu refletindo sobre a possibilidade de a verdade sobre suas ações e suas intenções realmente vir à tona, e isso fez com que ele se sentisse cada vez mais incerto e inquieto sobre seu futuro. Gustavo tentava desesperadamente controlar a narrativa pública sobre o incidente com Isabela. Inicialmente, recusou uma entrevista, mas logo cedeu, tentando manipular a imagem pública para se retratar como a vítima. Sua preocupação com a mídia aumentava, pois ele sabia que qualquer deslize poderia piorar a percepção pública e acabar minando seu poder ainda mais. Enquanto Gustavo lidava com a mídia, Isabela e Marcos organizaram uma reunião no parque para compartilhar o lado de Isabela da história com a comunidade. Apesar do ceticismo inicial de alguns, a reunião se tornou um espaço para Isabela falar abertamente sobre sua experiência e sua verdade. A presença de Marcos ao seu lado e o apoio de alguns membros da comunidade começaram a criar uma base sólida para a recuperação de Isabela. Com coragem renovada, Isabela tomou a palavra na reunião comunitária e contou sua versão da história. Ela explicou que havia rejeitado Gustavo para proteger sua dignidade e que suas ações foram mal interpretadas e manipuladas. Sua sinceridade e a defesa de sua integridade começaram a mudar a percepção da comunidade, que passou a ver Isabela de uma forma mais justa e solidária. À medida que Isabela falava, a comunidade começou a questionar Gustavo e a forma como ele havia lidado com a situação. A arrogância de Gustavo estava começando a se voltar contra ele, enquanto a solidariedade por Isabela crescia. O apoio para Isabela se fortalecia, e a opinião pública parecia estar mudando, refletindo uma nova perspectiva sobre o que realmente havia acontecido. Em sua casa, a equipe de filmagem estava ocupada preparando o cenário para a entrevista de Gustavo. O ambiente elegante e meticulosamente arrumado contrastava com a crescente tensão que Gustavo sentia. Ele estava nervoso, ciente de que a entrevista seria uma oportunidade crucial para tentar reverter a percepção pública e manter seu status, mas também temia que qualquer erro pudesse piorar sua situação. Isabela participou de uma entrevista onde contou sua versão dos eventos. Ela explicou como havia sido rotulada injustamente como assediadora e interesseira, e narrou como Gustavo havia começado a flertar com ela enquanto ela trabalhava em sua propriedade. Isabela descreveu como, após sua rejeição educada, Gustavo reagiu com raiva e tentativas de humilhação. Sua versão começou a ganhar empatia do público, destacando a injustiça que ela havia enfrentado. A narrativa de Isabela começou a ganhar apoio significativo do público. Nas redes sociais, surgiram hashtags e mensagens de apoio, refletindo uma mudança na percepção geral. As pessoas começaram a se solidarizar com Isabela e a condenar as ações de Gustavo. A empatia e o apoio por Isabela estavam crescendo, ajudando a restaurar sua reputação e a fortalecer sua posição. Sentindo a maré virar contra ele, Gustavo decidiu contratar um investigador particular para descobrir segredos do passado de Isabela. Seu objetivo era encontrar qualquer informação que pudesse usar para minar o apoio que Isabela estava recebendo e desacreditar sua versão dos eventos. Gustavo estava determinado a encontrar algo que pudesse reverter a situação a seu favor, não importando o custo. O investigador particular descobriu que Isabela havia sido uma arquiteta paisagista promissora antes de sua carreira ser destruída por uma demissão injusta.
A demissão havia sido orquestrada por Richard Calovey, um executivo cruel. O investigador encontrou detalhes sobre o processo legal que Isabella havia enfrentado, revelando como ela foi prejudicada pela ganância corporativa. Essas informações, embora tristes, humanizavam Isabella e mostravam que ela havia enfrentado abusos semelhantes aos de Gustavo. Ao descobrir que Isabella havia sido vítima de ganância corporativa, Gustavo se viu confrontado com a ironia de estar destruindo alguém que havia enfrentado o mesmo tipo de abuso que ele usava para exercer poder. Ele começou a refletir sobre a crueldade de suas ações e como a situação estava espelhando suas próprias práticas injustas. Essa revelação fez Gustavo questionar suas escolhas e a natureza de seu próprio comportamento. Apesar das descobertas que humanizavam Isabella, Gustavo estava desesperado para encontrar uma maneira de usar essas informações a seu favor. Ele continuava tentando manipular a situação para manter seu controle e poder. Mesmo enfrentando a verdade sobre as injustiças de sua própria vida, Gustavo estava determinado a distorcer a narrativa para preservar sua imagem e influência. O investigador revelou que Isabella havia participado de um projeto comunitário promissor que foi interrompido quando uma empresa fechou, fazendo com que ela perdesse seu emprego e seus sonhos. Gustavo percebeu a semelhança entre o sofrimento de Isabella e suas próprias táticas corporativas. Essa descoberta fez com que ele refletisse mais profundamente sobre o impacto de suas ações e a conexão entre o passado de Isabella e suas próprias práticas empresariais. Gustavo começou a se sentir culpado e questionou se a mídia descobriria a verdade sobre Isabella. Ele reconheceu que estava preso em uma teia de consequências resultantes de suas próprias ações e sentiu que se tornará o vilão na história de Isabella. O peso das revelações sobre seu próprio comportamento e o impacto sobre Isabella começou a afetar profundamente sua consciência e a forma como via a situação. Gustavo olhou para os retratos de seus antepassados e sentiu o peso das expectativas familiares. Ele percebeu que o controle que achava ter sobre a situação estava se desfazendo. Enquanto a comunidade, que antes o admirava, começava a simpatizar com Isabella, Gustavo começou a reconhecer que sua posição e seu poder não poderiam comprar o respeito ou a verdade. O conflito interno e a pressão das expectativas familiares adicionaram uma camada extra de complexidade à sua situação. Isabella começou a ganhar apoio da comunidade, surgindo como uma figura de força e resiliência. Ela estava se destacando como uma verdadeira líder, e sua capacidade de superar as adversidades fez com que fosse vista como uma fênix que renasce das cinzas das manipulações de Gustavo. A comunidade estava cada vez mais unida ao redor dela, e Isabella se tornou um símbolo de esperança e determinação. Enquanto Gustavo lutava com suas dúvidas, Isabella se preparava para uma reunião comunitária importante. Ela estava decidida a seguir em frente com seus projetos de jardins comunitários e a resgatar sua própria voz. Sentia que era o momento de parar de deixar os outros definirem quem ela era e de tomar as rédeas de seu destino. Com uma determinação renovada para transformar a adversidade em oportunidade, Marcos, o amigo de infância de Isabella, continuava a apoiá-la emocionalmente. Ele a lembrava de que seu esforço ia além de simplesmente criar um jardim, era uma luta por dignidade e identidade. Marcos ofereceu palavras encorajadoras, reforçando a importância de Isabella se manter firme e confiante. Sua presença e apoio foram um pilar importante para Isabella enquanto ela enfrentava a adversidade. Com o apoio crescente da comunidade, Isabella organizou uma reunião para compartilhar sua visão sobre um jardim comunitário. Ela imaginava o espaço como um lugar de conexão e crescimento para todos, onde as pessoas poderiam se reunir e participar de workshops e eventos. Sua paixão e determinação eram palpáveis, e ela conseguiu conquistar o apoio e a admiração da comunidade com sua visão inspiradora. Durante a reunião, Isabella apresentou sua visão para o jardim comunitário com entusiasmo. Ela detalhou planos para workshops e eventos que iriam unir a comunidade e promover o crescimento pessoal e coletivo. Sua paixão e determinação estavam claras em cada palavra, e a maneira como ela articulava sua visão inspirava os presentes, reforçando seu papel como uma líder admirada e respeitada. Gustavo compareceu discretamente à reunião, inicialmente movido por curiosidade e culpa. Ele observou Isabella com novos olhos, vendo-a não apenas como uma vítima, mas como uma verdadeira líder. A visão de Isabella e a forma como ela estava inspirando a comunidade fizeram Gustavo refletir sobre sua própria posição e as mudanças que ocorreram desde o início do conflito. Após a reunião, Isabella decidiu enfrentar Gustavo sobre os danos que ele havia causado em sua vida. Ela expressou seu descontentamento e a frustração acumulada, enquanto Gustavo, por sua vez,
demonstrou arrependimento e admitiu que seus erros haviam sido prejudiciais. Em um gesto inesperado, Gustavo propôs ajudar no projeto do jardim como uma forma de reparar o mal que havia feito. Gustavo revelou que, ao refletir sobre a situação, percebeu a futilidade de dinheiro e poder sem conexões verdadeiras e significativas. Ele sentiu um desejo genuíno de se redimir e decidiu apoiar Isabela e seu projeto de jardim comunitário. O gesto de apoio foi uma tentativa de reverter as consequências de suas ações e de mostrar que estava disposto a mudar. Isabela estava dividida entre a raiva que sentia por Gustavo e a esperança de uma mudança verdadeira. Embora estivesse disposta a considerar a possibilidade de aceitar a ajuda dele, ela estabeleceu uma condição clara: Gustavo deveria ser responsabilizado e não tentar manipular o projeto do jardim. Isabela queria ter certeza de que sua luta por dignidade e justiça não fosse comprometida. Apesar da tensão entre Isabela e Gustavo, havia um vislumbre de esperança. A possibilidade de reconstrução surgia tanto para o jardim quanto para as vidas de ambos. Isabela via a chance de transformar um período de adversidade em um novo começo, e Gustavo estava enfrentando uma oportunidade de redimir suas ações passadas. O tom era positivo, com a promessa de que, apesar dos desafios, mudanças significativas poderiam ocorrer. A inauguração do jardim comunitário foi uma celebração vibrante e alegre. A atmosfera estava cheia de entusiasmo e orgulho, com Isabela no centro das atenções. Ela havia reunido a comunidade em torno de um propósito comum, e a inauguração foi um momento de realização pessoal e coletiva. Todos estavam animados para ver o jardim se transformar em um espaço de crescimento e conexão. Isabela sentiu uma profunda gratidão e orgulho ao ver a comunidade unida em torno do jardim. Ela percebeu que havia conseguido reunir pessoas para um propósito maior e sentiu um forte senso de pertencimento e realização. O projeto não apenas revitalizou um espaço físico, mas também trouxe uma nova energia e coesão para todos os envolvidos. Gustavo observava a celebração da inauguração do jardim comunitário de uma distância discreta. Sentindo uma mistura de inveja e admiração, ele refletia sobre suas ações passadas e o impacto que teve na vida de Isabela. A prosperidade e a felicidade dela eram um lembrete constante de que ele tinha muito a reconsiderar em sua própria vida e nas escolhas que havia feito. Isabela recebeu uma carta desgastada que continha informações inesperadas sobre uma antiga rixa entre suas famílias. O conteúdo da carta chocou Isabela, revelando um conflito profundo e histórico que poderia ter implicações sérias para ela e Gustavo. A descoberta trouxe à tona preocupações sobre como o passado de suas famílias ainda estava afetando suas vidas presentes. A carta revelou que havia um longo histórico de conflitos entre as famílias de Isabela e Gustavo. Esse legado de desentendimentos e rivalidades havia influenciado gerações e estava moldando as ações e relações atuais. A revelação deixou Isabela preocupada, pois indicava que o problema era mais profundo e abrangente do que ela imaginava. Durante a cerimônia de inauguração do jardim, um investigador particular, contratado por Gustavo, apareceu e começou a revelar documentos comprometedores sobre ele. Esses documentos incluíam práticas comerciais antiéticas e detalhes sobre a conexão entre o passado de Gustavo e o de Isabela. A revelação causou um tumulto na multidão, enquanto Gustavo tentava confrontar o investigador, mas se viu desafiado a enfrentar as consequências de suas ações. O investigador apresentou evidências que expunham Gustavo, causando um alvoroço na multidão presente. A revelação dos documentos comprometedores e a conexão com o passado de Isabela geraram um tumulto significativo. Gustavo tentou confrontar o investigador e negar as acusações, mas a situação estava fora de controle, forçando-o a enfrentar as consequências de suas ações. A multidão estava chocada com as novas revelações, e a atenção se voltou completamente para a situação que envolvia Gustavo. Isabela, surpresa e sobrecarregada com as novas informações e as consequências potenciais, sentiu-se paralisada momentaneamente. A situação trouxe à tona um turbilhão de emoções e uma nova perspectiva sobre os eventos e as pessoas envolvidas. A tensão estava palpável enquanto Isabela e Gustavo enfrentavam a situação carregada de emoção e desespero. Gustavo, envergonhado e tentando se desculpar, foi interrompido por Isabela, que não conseguia aceitar suas explicações. A discussão entre eles se tornou um confronto direto sobre as ações passadas e o impacto que tiveram um sobre o outro. Gustavo implorou por compreensão e pediu desculpas sinceramente, expressando arrependimento pelo impacto negativo que causou. Ele tentou justificar suas ações como resultado de medo e orgulho,
esperando que Isabela pudesse entender seu ponto de vista e dar-lhe uma chance de redenção. Isabela, com um sentimento profundo de ressentimento e traição, acusou Gustavo de usar sua riqueza e influência para manipular e arruinar sua vida. Ela revelou o quanto se sentiu traída e injustiçada por suas ações, expondo as verdadeiras motivações e o impacto doloroso que tiveram em sua vida. Gustavo sugeriu que ele e Isabela enfrentassem juntos a verdade sobre suas famílias e o passado compartilhado. Ele propôs que, em vez de continuar brigando um com o outro, eles usassem a situação como uma oportunidade para aprender e crescer, confrontando as verdades dolorosas e tentando encontrar uma solução juntos. Isabela considerou a proposta de Gustavo e refletiu sobre a carta que revelava a conexão oculta entre suas famílias. Ela percebeu que a questão não envolvia apenas ela e Gustavo, mas afetava toda a comunidade que havia sido impactada pelos conflitos passados. Essa revelação a fez sentir que era o momento de enfrentar a verdade e resolver os problemas de uma vez por todas. Isabela decidiu que era hora de confrontar a verdade não apenas para si mesma e para Gustavo, mas também para todos os que foram afetados pelos passados conflitantes de suas famílias. Ela pediu a ajuda de Gustavo para descobrir mais sobre o passado e buscar uma solução que pudesse trazer paz e entendimento para todos envolvidos. A multidão observava o confronto com uma mistura de ceticismo e esperança. As revelações sobre o passado das famílias de Isabela e Gustavo estavam carregadas de tensão e emoção. A promessa de que a verdade revelada poderia transformar a situação trouxe um sentimento de expectativa para todos os presentes, ansiosos para ver como a situação se desenrolaria. O futuro de Isabela e Gustavo permanecia incerto. A decisão de enfrentar o passado juntos poderia unir ou separar ambos, e a comunidade estava envolvida na expectativa de como isso se desenrolaria. Havia uma possibilidade de que a verdade revelada pudesse transformar suas vidas e a dinâmica da comunidade, criando um novo caminho para todos. A revelação do passado e a decisão de enfrentar a verdade resultaram em impactar a comunidade de maneiras inesperadas. As pessoas começaram a questionar suas próprias percepções e preconceitos, refletindo sobre como os conflitos antigos foram moldados suas próprias atitudes e relações. Movidos pelas revelações e pela necessidade de resolver as questões antigas, os membros da comunidade se mobilizaram para apoiar Isabela e Gustavo. Reuniões foram convocadas, exposições abertas e esforços coletivos foram feitos para abordar os problemas históricos. Gustavo passou uma reflexão profunda sobre os valores e princípios que guiaram suas ações. Ele começou a questionar se a busca por poder e riqueza realmente valia a pena e se o verdadeiro respeito e dignidade não eram mais importantes. Essa reavaliação o levou a considerar mudanças significativas em seu comportamento e em suas prioridades. Isabela se envolveu em iniciativas comunitárias, ajudando na promoção do diálogo e na reconciliação. Ela usou sua experiência e empatia para liderar esforços de construção de pontes entre os membros da comunidade, enfatizando a importância de aprendizado com o passado. Inspirados pelas mudanças em curso, Isabela e Gustavo decidiram colaborar em um novo projeto comunitário. Eles realizaram um espaço que promove a união e o conhecimento entre as pessoas, realizando eventos que incentivaram a comunicação aberta e a construção de relacionamentos positivos. Gustavo iniciou uma demonstração de um crescimento pessoal significativo. Ele se dedicou a entender melhor a perspectiva dos outros e a trabalhar para ser uma pessoa mais justa e empática. Seu envolvimento no projeto comunitário e sua nova abordagem em relação às suas ações anteriores refletiram uma mudança genuína em seu caráter. O projeto comunitário criado por Isabela e Gustavo começou a ter um impacto positivo significativo. A comunidade passou a se unir mais, com as pessoas se aproximando e compartilhando suas histórias. As atividades e eventos promovidos ajudaram a criar um ambiente de apoio e solidariedade, onde o diálogo e a compreensão. Com o sucesso do projeto comunitário, Isabela e Gustavo conseguiram receber reconhecimento público por seus esforços. A comunidade e a mídia passaram a destacar suas contribuições, elogiando-os por superar as diferenças e trabalhar juntos para um bem maior. Esse reconhecimento ajudou a restaurar suas imagens e a fortalecer a importância do Isabela e Gustavo, agora reconhecidos por suas contribuições e mudanças, refletiram sobre o futuro. Ambos estavam comprometidos em continuar seu trabalho para fortalecer a comunidade e promover a justiça social. Eles sabiam que a jornada estava longe de terminar, mas estavam certos para manter o ímpeto e continuar fazendo diferente. Motivados pelo sucesso do projeto comunitário e pelas lições aprendidas,
Isabela e Gustavo iniciaram novos projetos voltados para a educação e o apoio social. Eles realizaram programas voltados para jovens e para famílias em situação de vulnerabilidade, buscando garantir oportunidades e recursos para todos. Esses novos empreendimentos visavam perpetuar o espírito de solidariedade e inclusão que foi aprimorado. Os novos projetos de Isabela e Gustavo ajudaram a fortalecer ainda mais as relações dentro da comunidade. As pessoas se sentem mais conectadas e engajadas, participando ativamente das iniciativas e contribuindo para um ambiente mais coeso e colaborativo. A sensação de pertencimento e propósito cresceu, e a comunidade se tornou um exemplo. Com o tempo, a reconciliação entre as partes envolvidas se consolida. As descobertas do passado passaram a diminuir, e as pessoas passaram a ver umas às outras com mais compreensão e respeito. Isabela e Gustavo continuaram a crescer pessoalmente, tornando-se líderes, respeitados que exemplificavam os valores de empatia e cooperação que promoviam. O trabalho de Isabela e Gustavo deixou um legado na comunidade. Seus esforços para promover a união e a compreensão não apenas mudaram vidas individuais, mas também transformaram a dinâmica comunitária como um todo. O projeto comunitário tornou-se um modelo para outras regiões, e as ideias e valores promovidos por Isabela e Gustavo apoiaram a inspiração de novas gerações a buscar a justiça. Para marcar o sucesso e o impacto de seus esforços, Isabela e Gustavo organizaram uma grande reunião comunitária. O evento reuniu todos os envolvidos, oferecendo um espaço para compartilhar histórias de sucesso, agradecer aos participantes e refletir sobre as conquistas. Foi uma oportunidade para refletir sobre o trabalho árduo. Com o sucesso da celebração, Isabela e Gustavo planejaram o futuro. Eles tinham grandes sonhos de expandir suas iniciativas e levar o impacto positivo para além da comunidade local. Com a experiência e o apoio acumulado, estavam prontos para enfrentar novos desafios e continuar. Enquanto Isabela e Gustavo avançavam em seus novos projetos, eles continuavam uma reflexão sobre a jornada de transformação que viveram. A trajetória desde os desafios iniciais até as conquistas e a celebração foi uma prova de como a determinação e a solução poderiam superar obstáculos e criar um impacto duradouro. Eles se dedicaram a compartilhar suas experiências e inspirar outros a perseguir seus próprios objetivos e fazer a diferença. O sucesso de Isabela e Gustavo começou a chamar a atenção de fora da comunidade. Organizações e líderes de outras regiões consideraram o impacto de seus projetos e buscaram aprender com suas práticas. Eles foram convidados a participar de conferências e compartilhar suas estratégias, ampliando ainda mais o alcance de suas iniciativas e influenciando positivamente outras comunidades ao redor do mundo. Inspirados pelo exemplo de Isabela e Gustavo, jovens da comunidade voltam a assumir papéis de liderança. Eles trouxeram novas ideias e energia para os projetos, garantindo que o legado de transformação continue a crescer e se adapte às necessidades futuras. A nova geração se mostrou comprometida em manter o espírito de colaboração e inovação que Isabela e Gustavo desenvolveram. Com o passar dos anos, Isabela e Gustavo refletiram sobre suas próprias jornadas pessoais. Eles consideraram o crescimento que foi experimentado, tanto como indivíduos quanto como líderes. A experiência os havia melhorado profundamente, e eles continuaram a buscar maneiras de se desenvolver ainda mais, aprendendo com os desafios e celebrando as conquistas. Isabela e Gustavo, agora conhecidos por suas contribuições significativas, expandiram seu envolvimento para projetos globais. Eles colaboraram com organizações internacionais para enfrentar questões de impacto global, como mudanças climáticas e desigualdades sociais. Seus esforços demonstraram que soluções locais podem ter um efeito transformador na escala global, e suas ideias foram adaptadas e inovadoras. Com o tempo, o legado de Isabela e Gustavo se solidificou como um exemplo de mudança positiva e impacto duradouro. Suas histórias e os projetos que ajudaram a desenvolver foram incorporados em currículos educacionais e estudos de caso, fornecidos como inspiração para futuras gerações de líderes e ativistas. Uma transformação que iniciou continuamente a influência e inspirou comunidades ao redor do mundo. À medida que Isabela e Gustavo olhavam para trás, refletindo sobre sua jornada, eles sentiam um profundo senso de realização e gratidão. O caminho que trilharam não foi sem desafios, mas cada obstáculo superado e cada vitória celebrada foram passos importantes para alcançar um impacto positivo e duradouro. Eles se aposentaram com a satisfação de saber que foram contribuídos para um mundo melhor e deixaram um legado que continuaria a inspirar e transformar vidas.
Enquanto Isabela e Gustavo desfrutavam de uma diversão tranquila, sua história continuou a ser contada e celebrada por aqueles que foram impactados por suas ações. A comunidade que ajudou a transformar ainda prosperava, e seus projetos continuavam a florescer, sendo um testemunho da força da colaboração e da dedicação. A memória de sua jornada foi um farol de esperança e um lembrete de que grandes mudanças podem começar com pequenos passos e a coragem de fazer a diferença.